Você tá aqui no Japão comigo, bom dia. Muito bom dia, já tá calor pra chuchu. Se você tá aí no Brasil, boa noite. Me conta aí como é que tá o tempo. Vamos esperar as pessoas entrar. Bom dia, Karina. Oi, Ju. Bom dia, Aline. Boa noite aí pra você, né? Boa Tudo bem? noite, Esperar as tudo pessoas. bem? Certinho. Sim, espera um pouquinho o pessoal entrar. Tá frio aí? Ih, tá calor, Aqui tá bem bem calor. calor. Tá um clima bem quente aqui em São Paulo. Sem chuva também, então o clima tá bem seco. Tá bastante calor. No Japão é bem mais calor do que qualquer outro lugar que eu já fui na minha vida. Nossa, e olha que você é de Calor é Caraguá, calor. né? É, sou de Caraguá e tá bastante quente aqui agora. Uhum. Será que vai entrar mais alguém? Esse horário. Espera um pouquinho. Deixa eu ver quem mais. Ângela Ribeiro. Bom dia. A Ângela, oi Ângela, da Me faculdade. recordo dela. Pra quem não sabe, eu e a Aline a gente estudou junto, a gente fez faculdade junto. E depois cada uma foi para uma área diferente, mas parecida, né? É muito parecida. Acho que eu vou me apresentar, hein? Não sei se todo mundo que está aqui sabe, me conhece. Eu sou pedagoga, psicopedagoga, terapeuta infantil atualmente. Estou de licença maternidade, vamos frisar, que talvez meu bebê até apareça por aqui daqui a pouco. Ele está com 2 meses e eu estou de licença maternidade com ele em casa, mas eu atuo como terapeuta infantil aqui no Japão já tem mais ou menos uns quase 3 anos aí. E tô na área da educação, já tem mais ou menos 7 anos que eu já tô nisso. A Aline é minha amiga, minha colega de trabalho, né, Aline? Pode se apresentar. Sim. Gente, para quem não me conhece, meu nome é Aline Vicente. Eu sou pedagoga e sou especialista em neurociência aplicada à educação ou neuroaprendizagem. Eu vou falar brevemente o que é neurociência para quem não conhece. Tá? A neurociência é a ciência que estuda o sistema nervoso. E a neuroaprendizagem é a ciência que estuda o ato de aprender, né? E que envolve várias funções cerebrais, como memória, atenção, linguagem, né? E mais para frente a gente vai falando mais um pouco mais sobre Isso isso. mesmo. E aí a gente se reuniu hoje porque a gente vinha conversando e vendo que muitas pessoas estão com dificuldades, até a Juliana, que já deu oi pra gente, ela falou pra mim que tá com dificuldade aí pra lidar com o homeschool. Ela tem 2 menininhas gêmeas e um bebezinho pequeno, tem essa diferença de idade, tem gente que tem filho com idades muito diferentes, ou então que tem um filho só, mas não está acostumado com a tecnologia. E aí a gente foi conversando e viu que tem bastante coisa sobre esse assunto para falar, para tirar dúvidas de vocês. Então pode fazer perguntas, se a gente não responder na hora, a gente vai responder mais pro final, tá? A gente está assistindo. Apresenta aí o tema pra Hum. gente, Aline, hoje. Então, a gente vai falar sobre desafios da educação em tempos de pandemia, né? O que a gente está vivendo no mundo inteiro, não só aqui, né? No mundo todo, né? A pandemia que veio do Covid-19, uma coisa totalmente Eu não sei diferente, muito bem como né? está no Brasil. A gente acompanha aqui do Japão, mas são realidades muito diferentes. Então, eu assisto a televisão brasileira, eu sei que está difícil aí, mas eu não vivo isso na pele. Por isso que tem pessoas que estão assistindo que são daqui, que talvez não tenham noção do tamanho da coisa. Então, aqui no Japão hoje, Sim. os casos estão aumentando, a gente está na segunda onda, que eles chamam, a segunda leva. O pessoal deu uma relaxada no começo, porque não tinha casos e agora está explodindo. Então agora a gente está com um pouco mais de medo, mas as crianças continuam indo para a escola, os lugares estão abertos, inclusive barzinho, karaokê, balada, tudo funcionando normal, por incrível que pareça. E ontem em Tóquio foram quase 400 casos em um dia.
Então, tá aumentando bastante, mas nada comparado ao Brasil. Como que tá aí? Brasil já chegamos à marca de mais de 100 mil mortes, né? Mais de 3 milhões de pessoas que já foram infectadas pelo vírus, né? E esse número, assim, dependendo do estado que você tá, esse número tem aumentado, tem lugar que está subindo muito, tem lugar que está mais estável, tem lugar que está abaixando. Mas a gente sabe que pode ser uma onda, né? De ir e vir, até a gente ter uma vacina, então a gente não tem muito o que falar, né? Até porque os cientistas estão trabalhando também para conhecer, porque é algo muito novo, né? É algo que nunca na história da humanidade aconteceu. Parar o mundo todo. Guerras já pararam em alguns países, alguns lugares, mas esse vírus realmente parou o mundo, né? O mundo Eu acho parou que para o esse que vírus, né? mais está difícil agora é a questão que o vírus ele parece que ele está mutando, né? Ele está mudando. Então, na hora que vai achar uma vacina, que está saindo a vacina, ele já está diferente. Então, isso vai dificultar que as vacinas funcionem de fato. E aí eu me preocupo Exatamente. porque quanto mais demorar, mais as crianças vão ficar em casa, mais tempo elas vão perder, entre aspas, vou deixar aqui assim, tá, gente? Porque a criança ela Sim. aprende até dentro de casa. A gente sabe que é diferente, mas ela vai perder aí uma fase da vida dela que era muito importante de estar dentro do ambiente escolar. E aí a gente tá pensando, né? Sim, Como que então, vai ser isso? exatamente. Aí no Japão, como você falou, as aulas continuam, né? Então, as escolas, os lugares estão abertos, mas a gente passou aqui por um, né, fechamento total de tudo, né? Pela primeira vez, as escolas estavam todas fechadas, particulares, municipais, estaduais, e aí chegou para a gente um negócio que é novo, que é o ensino remoto, que é o homeschool. Eu digo não totalmente novo, porque a gente está acostumado, por exemplo, na faculdade que a gente fez, a gente tinha aula EAD, né, o ensino à distância. Mas a gente já tinha contato com outras coisas, já tinha passado por colegial, já tinha uma experiência diferente. E agora chegou essa nova realidade para as crianças, né? E elas se deram conta de que é algo novo. O que está acontecendo com o mundo, né? Do mesmo jeito que nós, adultos, estamos estressados, estamos preocupados, as crianças também, no modo delas, estão. Porque você imagina, se você vai no parque com o seu filho, né? É diferente do Japão, que já tem uso de máscara mais frequente, mas aqui no Brasil, se você vai no parque com o seu filho, você tem que levar álcool gel, você tem que levar a máscara. Ele olha para o lado e fala, mãe, o que está acontecendo? Sabe? É tudo muito diferente, muito novo. Então, os professores, os alunos, as famílias se viram, de um momento para o outro, de uma forma muito drástica, uma transformação muito grande, né? Quer dizer, ontem, até ontem, né, entre aspas, eu estava na sala de aula, eu tinha amigos, eu tinha a professora, outra, tinha aula de artes, tinha aula de leitura, e de repente eu estou na frente do computador, eu estou na frente de um tablet, eu estou na frente de um celular, eu estou recebendo as minhas tarefas via WhatsApp ou qualquer outra plataforma que está sendo utilizada, e aí os professores estão tendo que se refazer, refazer o ensino, refazer um jeito de ensinar. E é muito difícil, porque você está numa situação em que você tem que se modificar, você tem que se renovar e você tem que ajudar o seu aluno a aprender como se ele estivesse na escola, entendeu? E a zona de desenvolvimento dele proximal, né, que são as pessoas que estão próximas a ele, que antes eram os colegas de classe, eram as professoras, todo mundo da escola, agora tem sido o quê? Pai, a mãe, quem cuida, né, os irmãos, né? Então, as crianças estão tendo que se renovar também, renovar o ensino, né? E a neurociência diz muito assim, como é que a gente aprende, né? Vamos voltar lá para trás. Como é que a gente aprende? Quando você é um bebezinho, você está dentro do berço, né? Você chora, você chama a mãe chorando, você não sabe ainda falar, você não sabe andar. Então, as pessoas à sua volta vão comunicar com você, o ambiente vai gerar um aprendizado. Então, o ser humano, ele aprende com o outro, né? Então, desde o começo. E a neuroaprendizagem, a neurociência, ela diz o quê? A aprendizagem a partir do momento que há memória. E como criar memória?
a partir do momento que você está em contato com alguma coisa. Eu vou dar um exemplo bem assim, bem legal que você vai entender. Por exemplo, faz de conta que você nunca esteve num avião e você nunca viu um avião. De repente eu pego um avião e mando você entrar dentro desse avião e fala, pilota aí. Entendeu? Aí você vai olhar, poxa, eu nem sei como isso funciona. Você vai olhar os botões, você vai ficar, meu Deus, o que é que eu vou fazer? E é exatamente essa situação que está acontecendo agora, né? E aí, suponhamos que eu sei pilotar o avião e vou te ensinando, vou te mostrando, olha, esse aqui é a parte do avião, você vai apertar esse botão, o avião faz isso e aquilo. Depois de um mês, você pode não estar pilotando aquele avião, mas você vai conhecer aquele avião. Porque você teve contato, você teve a experiência, e aí você fez as sinapses, né? Os neurônios fizeram as sinapses, conversaram um com o outro e fizeram o quê? A memória. Então, nessa época de pandemia, o novo vem para assustar, né? Vem para deixar você assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Então, quando você estimula, quando você incentiva o aluno, todas as práticas pedagógicas que podem ser feitas nesse momento, você ajuda o seu aluno a aprender. É muito difícil, né, para um pai, para uma mãe, que não tem esse olhar pedagógico, porque você agora me mostrou todo esse olhar pedagógico, e quem for aqui é educador, Sim. que é da área, talvez entenda melhor isso que você está falando. Mas, por exemplo, um pai que nunca esteve dentro da sala de aula, não sabe como fazer uma intervenção com o filho, ele vira ali na hora que ele está ao lado do pai, um mero espectador. Eu imagino que os pais sintam muitas vezes assim, poxa, como é que eu vou fazer agora? Então vamos pegar as nossas aulas online, que a gente tinha na faculdade uma matéria ou outra, né? Que veio mostrando a tecnologia, né, pra gente, a educação através da tecnologia. É diferente de uma criança que está na educação infantil, uma criança que está em fase de alfabetização. Tem esse homeschool agora com berçário, né? Então, os pais, eles são fundamentais para apresentar, né, para fazer esse papel que você colocou aí pra gente, que é como a Ângela tá dizendo, né? Vygotsky, né? Então, para quem não sabe o que é a zona de desenvolvimento proximal, é basicamente isso que a Aline falou. A criança, ela precisa de alguém para ajudar ela a aprender. Porque tem o conhecimento que ela já tem, coisas que ela consegue fazer sozinha, tá? E tem um tipo de conhecimento que ela só vai adquirir, que ela só vai, uma tarefa que ela só vai conseguir fazer se tiver alguém junto com ela para ensinar, seja um adulto, uma criança mais velha, alguém que já tem esse conhecimento para ajudar ela a passar por aquele caminho. Então você já sabe ler e escrever, talvez seja mais fácil para você ajudar seu filho ali, entender aquela leitura, aprender, decodificar, que não, leitura não é só decodificar, mas vamos supor que seja só decodificar o seu papel naquele momento. Sim. Ajudar o seu filho precisa de ter alguém junto. Por isso que muitas vezes o homeschool não funciona tão bem para a criança quando ela está sozinha. Deixa eu ver o que a Juliana falou. Aqui a maior dificuldade é ficar em frente à tela durante tanto tempo. Não me preocupa o fato de eu estar ensinando, mas ficar em frente à tela por 4 horas. Eu não sabia que era tanto tempo de tela em que as aulas estavam acontecendo. Depende de prefeitura, depende de estado, né? Eu pesquisei algumas coisas para vocês, para falar para vocês, e como a Aline disse, os professores, eles estão se desdobrando. Tem pais que conseguem ter acesso à internet, tem pais que não. Então, por exemplo, Juliana, você está muito tempo de frente para a tela. Será que não tem algum professor que não esteja mandando um conteúdo diferenciado para quem não está na frente do computador? E aí você consiga adaptar algumas atividades? Porque existe as pessoas que não estão com acesso à internet, que têm um conteúdo diferenciado. Então, aliás, é o mesmo conteúdo, mas apresentado de maneira diferente. Talvez se você pudesse fazer um pouquinho de um jeito, um pouquinho com tela, um pouquinho sem ela, porque realmente as crianças devem ficar bastante cansadas na frente da tela, né, Aline? O que você... Exatamente. O que a gente percebeu bastante, vários pais nos disseram, é que as crianças querem muito, né, ficar no computador, ficar na tela, ficar no celular, né? Elas não, às vezes não demonstram tanto interesse. Porque fala assim, eu tô conversando com uma tela, né? Ninguém tá me respondendo. Então, nessa zona de desenvolvimento proximal, que agora
o papel do pai, da mãe ou de quem cuida, de quem cria, ele é fundamental. Porque eu vou passar a minha experiência para o meu filho. Eu vou falar, filho, olha, eu também passei por isso. Do mesmo jeito que você está preocupado, né? Eu tenho um filho de 11 anos, para quem não sabe, e ele ficou muito aterrorizado com essa coisa de pandemia. Ele falou, mãe, eu nunca vivi isso. E eu falei para ele, eu também não vivi. Eu também tô nova nisso. Todo mundo está, né? Aprendendo com a pandemia, aprendendo a conviver, aprendendo a usar máscara, aprendendo a várias coisas que nós não tínhamos contato antes, né? Então, o interessante é quando seu filho reclamar ou falar alguma coisa, ou questionar alguma coisa, que você seja sincero com ele. Às vezes você pensa, ah, mas meu filho tem 2 anos, ele não vai entender. Ele vai compreender que você, às vezes a pessoa pensa assim, ah, porque é mãe, é pai, sabe de tudo, viveu tudo. E não é assim, né? A gente sabe que é aquela frase típica, se a gente viver 100 anos, a gente vai aprender 100 anos. Todo minuto a gente aprende uma coisa nova. Então, você vai mostrar para o seu filho que para você também está sendo difícil, que você também está tendo que lidar com o novo, você também está tendo que aprender a viver nesse novo mundo que a gente está vivendo. Então, o fato de você ter empatia, de você conversar, de você ouvir as angústias do seu filho, conversar com ele e falar que você também sente angústia, que você também está, né, aprendendo a viver isso, é fundamental. Se o seu filho está na frente da tela ali, né? Aí você está lá lavando louça, cozinhando, fazendo alguma coisa. Se você puder, né? Porque tem muita gente que trabalha fora também, mas se você puder, senta perto dele naquele momento, sabe? Vê um pouquinho da aula com ele, pergunta para ele, você está entendendo? Qual que é a sua dificuldade? E aí você fala assim, ah, mas eu não sou professor, eu não sou professora, eu não sei como explicar. O que você pode fazer? Tem muitas escolas que estão disponibilizando o material de outra forma, como você falou. Às vezes você pode ter o contato com a professora, você pode falar, olha, eu estou tendo dificuldade nisso. Como é que eu posso fazer? A gente tem ferramentas tecnológicas que podem nos ajudar bastante, você pode pesquisar. Fala para o seu filho, vamos pesquisar junto então? Né? Você não entendeu tal coisa, vamos pesquisar junto? Porque a gente como pai, e a gente como ser humano, a gente sabe que cada pessoa aprende de um jeito. Às vezes eu vou te ensinar alguma coisa com um vídeo e você não vai entender. Mas se eu te ensinar de outra forma, com um texto, te indicar um livro, você fala, poxa, faz sentido. Porque cada um tem o seu jeito de aprender e cada um tem o seu jeito de ensinar. Então, quando você, como pai, né, a gente conhece nossos filhos, a gente fala assim, poxa, acho que meu filho tem mais facilidade se for um vídeo, meu filho tem mais facilidade se for uma matéria escrita, meu filho tem mais facilidade nisso. Trabalha com as facilidades dele. Não usa tanta palavra, dificuldade. Usa a palavra facilidade. Quais são as facilidades que seu filho tem? Incentiva. Incentivo não é assim, se você fizer tal coisa, você vai ganhar tal coisa. O incentivo é assim, por exemplo, seu filho começou a fazer uma coisa e não conseguiu. Não chega para ele e fala assim, você não sabe, eu sabia que você não ia conseguir. Eu sabia que você não ia dar conta. Não, fala assim, que bom que você tentou. Eu tô orgulhosa de você ter tentado. Se hoje você não conseguiu, amanhã vai ser melhor. Porque como eu dei o exemplo do avião, no primeiro dia, você vai ficar assim, meu Deus. No outro dia, você já vai olhar com mais naturalidade. Por quê? Você está criando memória. E a aprendizagem é o quê? É memória. Então, só você tem aprendizagem quando se tem memória. Como se cria memória? Experimentando. E como se experimenta? Se jogando no mundo. Entendeu? Vai, vamos fazer. Não sabe se vai dar certo? Igual a gente tentou hoje fazer uma live pelo Facebook, né? A gente tentou, fizemos vários jeitos, tal, tivemos um plano B. A gente se aventurou, a gente tentou. Da próxima vez, vai dar certo. Ou não vai dar, mas a gente já sabe o que a gente tentou e não deu certo. Então, às vezes, o incentivo é você falar, que bacana que você tentou, tô orgulhoso porque você tentou, sabe? O incentivo é algo tão legal para todo mundo, não só para os adultos, para as crianças. Queria que eles falassem para mim, a Juliana falou que o tempo de tela é o mais difícil. Eu queria entender por que é mais difícil. Se é porque as crianças elas perdem a atenção, não concentram, porque tudo é relevante nessa hora para a gente analisar e ver o que dá para fazer, né? Então, elas perdem interesse ou elas querem fazer outra coisa no computador, elas associam o celular, o computador a outra coisa. São 4 horas direto
ou são horas picadas, por exemplo, porque eu conversei com uma professora lá de Paulínia, foi muito legal, e ela é da área da educação infantil e do ensino fundamental, e ela disse que tem videoaulas e também tem aulas online, mas aparentemente não é assim direto, não é de uma vez só. Então tem atividades que as crianças realizam com os pais e tem atividades que elas precisam assistir mesmo o vídeo por ser matéria. Em Caraguá também conversei com a minha mãe trabalha na Secretaria de Educação lá em Caraguá, também dei uma sondada para entender melhor como que está funcionando. Então, para as crianças que são da educação infantil, dos anos iniciais do ensino fundamental, tem vídeos, ficam disponíveis na plataforma, mas a maior parte do que é feito através de brincadeira, através do lúdico. Principalmente porque as crianças têm esse tempo de concentração reduzido. Só que aí é que pega, né? Porque depende muito, muito, muito mais dos pais do que simplesmente estar de frente com a tela. E a dificuldade acontece aí, porque às vezes a criança não tem o pai lá, a mãe, para estar do lado, né? A Juliana falou aqui, ó, 30 minutos de intervalo, 4 horas e 30 contando com intervalo. Então deve ser, sei lá, 2 horas e 2 horas. Deve ser puxado, as meninas estão no primeiro ano, se eu não me engano. A Juliana pode me consertar. Mas é um tempo muito longo para estar na frente da tela. Talvez seja interessante conversar com a professora e ver quais são as possibilidades. Porque às vezes o professor ele acredita que isso está funcionando. Se ele não tiver um feedback também, olha, não tem como a gente fazer diferente, meus filhos não conseguem se concentrar, eu me esforço, eu tô do lado, mas elas têm um tempo de concentração muito curto, que é normal para essa idade. Ela entra na aula online e faz atividade só entre elas. Isso é muito bom, porque acompanhar o vídeo direto, a criança dentro da sala de aula, para começar, né? Ela não fica focada 4 horas direto no professor. Nós, adultos, dentro da faculdade, 4 horas direto, a gente não fica olhando para o professor. Então, é muito difícil olhar para a tela. Quem faz curso de extensão através da internet, adultos, também sabe que aqueles vídeos curtos de 6 minutos, é fácil da gente perder a concentração. Qualquer outra coisa mais interessante que chame atenção, leva a gente embora. Então, o ideal é, se você puder, se for um vídeo gravado, assistir esse vídeo, né, Aline? Aprender o que está sobre e levar isso para uma atividade prática. As crianças elas aprendem, como a Aline falou, através da experiência. Experienciar é viver. É muito difícil ela ficar olhando para a tela e aprender de fato. É informação que está sendo jogada. Agora, como ela vai absorver isso é que vai fazer a diferença. Então, se o professor está ensinando cores, não sei, vou bem basicão, tá? Ensinando as cores, aí você sabe que ele está ensinando amarelo, verde, azul, vermelho, as cores primárias. Vai ter um vídeo lá, bota esse pedacinho do vídeo que fala desse assunto e vamos fazer uma atividade prática. Talvez você não tenha muita ideia do que fazer, porque você não é professor. Mas como a Aline falou, hoje a gente tem ferramentas. Vamos no Facebook, vamos no YouTube, procurar atividades para aprender cores, vamos no Google, vamos no livro. A escola é um espaço ideal porque é através da troca também de experiências com outras crianças, é tudo mais interessante do que com pai e com mãe. A gente sabe que vai ser super difícil para você conseguir fazer seu filho interagir, fazer seu filho se interessar. Tudo que é novo assusta, igual o avião. Então, vocês precisam ter muito jogo de cintura para apresentar as coisas novas. É como introdução alimentar, que tudo que é verde assusta a criança, ela rejeita. Mas aí você vai lá e faz um coraçãozinho com espinafre, e aí ela quer comer porque é assim, porque é decorado. Aí você vai lá e faz um ursinho com um pepino, com tomate, a orelhinha, aí fica bonito. Então a gente tem que fazer também tudo que está chegando para eles, que é muito assustador, tudo que é muito diferente, e deixar mais bonito, deixar mais interessante. Então, eu diria que não se apegar tanto ao vídeo na regra, sabe? Vamos tentar adaptar, porque criança é criança.
Adolescente já vai ficar um pouco mais difícil. Se seu filho é um pouco mais velho, aí ele vai ter que assistir aquela aula. Eu tenho de 11 anos, Exatamente. também perguntei para ela a opinião dela. Falei, me Hum. conta, como tá sendo? E o que ela me falou foi a maior dificuldade. Eu vejo um vídeo, assisto o vídeo, o professor tá dando a explicação e eu não entendo. Eu não consigo perguntar, porque eu mando uma mensagem e ela volta daqui 3 dias, quando ela volta, e aí já perdi o fio da meada. E aí E já foi, passou. passou. Ou então o professor ele explica, eu não entendo. Se eu tô na sala de aula, o que eu faço? Vou até a mesa, o professor me explica. Aí ele explica. O professor explica de outro jeito, eu não entendi. Ele explica de novo, até você Exatamente. entender. E ela falou, tia, no vídeo, o máximo que eu posso fazer é ficar voltando o vídeo, voltando, escutar a mesma coisa para ver se entra na cabeça. E ela tem pai, ela tem mãe, ela tem vó, ela tem vô, todo mundo perto. Mas eles não dominam aquele assunto. Por quê? São conteúdos um pouco mais avançados, aprofundados. Quem é que lembra aí e faz agora a Bhaskara para mim? Você consegue? Então, é uma coisa que precisa de tempo para você pesquisar. Por isso que eu digo, você tiver Sim. oportunidade, né, Aline? O que você acha de pesquisar, assistir essa aula antes de entrar já com seu filho, tentar encaixar numa rotina diferente? Não sei se isso é possível, gente. Vale conversar com o professor, vale conversar com a escola, tá? Cada realidade é uma realidade, na verdade, né? Você não pode falar assim, vai ser assim ou não vai ser. Por exemplo, meu filho, eu sou professora, mas tem coisas que, como você falou, Bhaskara, é complicado de lembrar. Quando ele está numa aula, ele fala assim, mãe, hoje, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, né? Meu filho recebe atividade da professora pelo WhatsApp e ele tem um canal, né, na televisão aberta que passa os conteúdos, ele tem um horário para ele assistir. Aí ele fala, mãe, apareceu um conteúdo aqui que eu não sei, que eu não me lembro, que eu não vi, né? Porque é um conteúdo, às vezes, feito mais generalizado, né? Ele não é muito focado naquela escola, focado no ensino como total. Mas não entendi, né? E aí o que eu faço? Então vamos pesquisar junto? Vamos pegar um livro, sabe? Ele tem atlas, ele tem livro, tem. Ah, eu não tenho. Mas você tem um celular. Ah, eu também tenho um celular. Mas tem uma biblioteca perto da sua casa. Ou como eu falei, você pode conhecer, né, ter contato com a professora da escola e falar: o que eu posso fazer, né, para ajudar meu filho? Como é que eu posso explicar para ele de uma forma que ele consiga entender? E ter paciência, porque a gente está vivendo um momento atípico, né? Um momento diferente. E a gente tem que sim, né, o ensino é muito importante. A educação é importantíssima para o ser humano. Mas a gente não pode qualificar o nosso filho pelo, ele não aprende desse jeito, ele aprende de outro, ele não conseguiu dar conta disso, sabe? E fica coisa acumulada, e a criança vai ficando desesperada, eu não consegui fazer, eu não consegui entender, e o conteúdo já foi, já passou, né? Gera uma grande E ansiedade, só isso gera no muito estresse. filho. Eu que fiquei, você está falando aí, isso veio na minha cabeça na hora. Eu, como mãe, e uma mãe chata, que me cobro muito, a gente tem que tomar cuidado. Eu sempre falo isso aqui. Tem que tomar cuidado com várias coisas. Eu falo muito cuidado aqui nessa página. A gente tem que tomar cuidado para não se cobrar demais. Porque quando a gente tem essa autocobrança, o Exatamente. nosso filho ele percebe e ele começa a se cobrar demais também. E às vezes ele não vai conseguir entender aquela aula, principalmente se ele for pequenininho, tá? Porque é uma cobrança das Uhum. crianças que é discreta, mas gera uma pressão. A partir do momento que a criança ela Sim. entende o que está acontecendo, que ela está sendo avaliada de alguma maneira pelo professor, que ela tem aquele compromisso, ela também se cobra. Pode parecer que não, porque perde a atenção muito rápido. Mas no fundo vem uma frustração nessa criança. Eu falo isso pelo Lucas, meu filho tem 4 anos e meio, e ele não tem aula online, mas ele estava brincando comigo, ele está aprendendo a ler e escrever já, porque partiu dele, tá, gente? Não é a idade ideal para aprender a ler e escrever. E um dia ele falou assim: ai, mamãe, eu não quero. E eu falei: tá bom. E ele voltou Uhum. chorando muito.
Mamãe, eu quero aprender a ler e escrever. Se eu não fizer essa tarefinha, eu vou chorar. Se eu não fizer essa tarefinha, eu não vou aprender, não vou conseguir. E eu não percebi em que momento eu passei isso para ele. Porque em momento nenhum eu falei para ele, você tem que fazer, senão você não vai aprender. Não fiz. Então, de alguma maneira, eu me cobrei para passar para ele, Sim. para fazer com que ele conseguisse se esforçar, talvez, e aí veio essa frustração. O meu filho, ele fala bastante, ele se expressa bastante, porque aqui em casa a gente prega isso, né, de se comunicar muito. Então ele se sentiu confortável para falar e chorar. Mas tem criança que não, que ela vai roer unha, que ela vai ficar estressada, que ela vai fazer birra, que eu falei da birra na Vai ter insônia, que a criança tem quando insônia ela ficar também. ruim, tem criança que tem febre. Então, assim, febre não é frescura, tá, gente? Somatiza mesmo. A criança, ela sente. Vai pro corpinho. Todo sentimento vai pro nosso corpo. E então a gente tem que ter cuidado. Eu imaginei a Juliana, né? A Juliana, eu conheço ela. Ela tá aqui existindo. Então, vou falar bem Uhum. direcionado no caso dela. Ela é uma pessoa que se cobra muito, é uma mãe muito empenhada. Eu imagino ela tentando fazer as meninas 4 horas direto assistindo a aula. E o ideal não é forçar. Vai até onde der, tá? Gente, não fiquem preocupados. Vai até onde a criança consegue. Porque se você forçar dali pra frente, não vai absorver, não vai memorizar, né? Não vai criar memória, não vai sentir nada. A gente só aprende se tiver prazer. Principalmente quando a gente é pequenininho, que é a fase da brincadeira. Então, não força. Se você forçar, vai ser seu trabalho lá jogado no lixo. Seu criança vai ficar frustrada e cansada, você vai ficar frustrado e cansado e não vai sair nada disso aí, tá? Sendo bem real com vocês. Falando em estimular as crianças, né, Aline? Hoje a gente também Sim. pensou em falar com vocês sobre algumas dicas para vocês estimularem as crianças dentro de casa. Não tem como eu saber o conteúdo que elas estão aprendendo agora, então eu posso, junto com a Aline aqui, sugerir um todo, né? Uma ideia global, assim, de como você brinca com seu filho, faz ele se interessar. Então, não sei se alguém aí quer. Eu acho Pode falar. que eu acho importante, né? A gente fez lá, que até você fez um vídeo sobre isso, é a rotina, né? Você tem até um quadrinho de rotina que você disponibilizou na sua página, né? Porque assim, se você falar, tá de pandemia, vamos fazer o que quiser. E não é assim. A criança tem que ter o horário de acordar, o horário de almoçar, o horário que vai começar a aula. Porque ela tem que ter essa rotina, né? É lógico que você não vai ser, ah, não, hoje não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. A gente pode ser maleável. Mas a rotina é importante. Principalmente a rotina do sono, sabe por quê? Porque assim, quando a gente está dormindo, é a hora que o nosso corpo recebe menos estímulos, né, externos. Então é a hora que a nossa cabeça, a nossa memória, tudo funciona perfeitamente. Então quando você não dorme bem, porque você está frustrado, porque você está estressado, porque você está incomodado, porque você não conseguiu, porque isso, porque aquilo, tanto nós adultos como as crianças, elas vão ter um grande prejuízo. E a gente não pode tratar a criança como um mini adulto, mas também a gente pode deixar de ouvir as crianças. E o que as crianças estão precisando nesse momento? Por mais que a gente esteja dentro de casa, todo mundo junto, é cada um no seu cantinho. É o pai no computador no home office, é a mãe no celular resolvendo alguma coisa de home office também, é o irmão brincando, e ele tá ali, quieto, né, no lugarzinho dele. E o que a gente está precisando muito? Interação, estímulo, parar 5 minutos que seja do seu dia, colocar na sua rotina um tempo com o seu filho, ouvir as angústias dele, dar risada também, contar piada, rolar no chão, brincar. E aí você pensa, você não precisa só brincar fora, eu não preciso ir no shopping, eu não preciso ir no parque, eu posso fazer muita coisa dentro de casa. Eu posso interagir com o meu filho. Quando você interage, você conversa, seu filho se sente bem, ele se sente importante. O corpo libera vários hormônios muito bons para o crescimento. Você faz os laços afetuosos ficarem mais fortalecidos, né? E aí você fala assim, eu não tenho muita ideia do que fazer, né? Ah, eu não sei como brincar com meu filho, eu não tenho muita ideia. Então, pensando nisso, eu desenvolvi hoje para a nossa live
material bem legal que eu vou disponibilizar depois, que é o talão da brincadeira. O que a gente tem aqui? Eu tenho mais de 20 atividades, tá? Material em PDF que depois você imprime em casa. Atividades fáceis, não precisa de muita coisa, não precisa no mercado comprar um monte de coisa, não precisa sair de casa. Você vai ter aqui vários modelinhos do que você brincar. E aí você pode escolher com o seu filho, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, ó. Oficina de máscara, piquenique no quintal, ou piquenique no meio da sala, acampamento dentro de casa. Então são coisas que você pode fazer sem ter muito, sem ter que comprar coisas, sem ter que sair dentro de casa. E é um momento que você vai ter com o seu filho, que você vai interagir, que você vai conversar, que você vai ouvir. Ficou muito claro, tá? É um talão de cheque, que aí cada talão tem uma brincadeira, tem 10 de brincadeiras. E aí como funciona? A criança usa esse talão para pagar o pai e a mãe? Como é que funciona isso? Me explica. Então, ó, cada pessoa, cada pai, cada mãe vai resolver o jeito mais fácil de utilizar, né? Você pode estipular um dia na semana, dentro da sua rotina. Sexta-feira é o dia do talão da brincadeira, né? E aí você pode tanto dar a oportunidade do seu filho escolher o que ele quer brincar naquele dia, quanto você conversar com ele. Vai variar de família para família. E é legal que são atividades que pode envolver desde o pequenininho até o mais velho, entendeu? E aí você vai escolher, por exemplo, hoje a gente vai fazer o piquenique no quintal. Aí você vai separar os ingredientes, fazer a cesta de piquenique, escolher um lugar. Se você não tiver quintal, na varanda. Se você não tiver varanda, no meio da sala, também, sabe? Vamos lá espremer limão, criançada. Eles gostam de fazer parte de tudo, né? Então não precisa se... Exatamente. Envolver todo mundo, né? Nessa brincadeira. E aí você vai estimular o seu filho, né? A conversar, falar, se expressar. Você vai ter um momento gostoso, né? Junto com a família, você pode envolver todo mundo. Eles podem participar do preparo das coisas, né? O que a gente vai precisar para hoje? Ou você pode resolver um dia antes. Por exemplo, ó, hoje é quinta-feira, a gente vai fazer amanhã, na sexta. O que a gente vai escolher? Faz uma votação. Ah, a gente escolheu isso. O que a gente vai precisar? Já fazer a listinha do que vai precisar, já pensar como vai ser esse momento, sabe? Envolver o seu filho naquilo. Porque ele não vai ficar naquela coisa estressante de só tenho que fazer lição de casa, só tenho que fazer isso. E o estresse e todas essas coisas vai ser um pouco minimizado, né? Então eu pensei em várias ideias de brincadeiras e atividades que a gente pode fazer dentro de casa de uma forma simples e bem bacana. Deixa eu só acrescentar uma coisa, né? Pessoal, as crianças que estão tendo aula em casa, elas estão tendo atividades que estão alinhadas ao BNCC. O que é isso, tá? Base Nacional Curricular. São habilidades que a criança precisa desenvolver, ou pelo menos serem trabalhadas essas habilidades, tá? Então, todas as atividades que os professores mandam, ainda que seja através do vídeo, elas são pensadas nessas habilidades. Nesse talãozinho que a Aline está falando, a gente conversou sobre algumas brincadeiras, algumas coisas. Eu não sei se todas, mas eu sei que muitas, só aí as duas, três que ela já falou, né? Principalmente para a educação infantil, está alinhada ao BNCC. Então, se você não conseguir fazer o que o professor está falando no vídeo, está muito difícil, a coisa do caderno, sabe? Vamos sair um pouquinho disso aqui e vamos deixar mais lúdico, mais interessante para a criança. Eu acho que esse talãozinho aí é tudo de bom, porque a criança, ela aprende brincando. Lógico que se seu filho for um adolescente, gente, que já tiver aí no 4º ano, no 3º ano também, que já não é mais o 1º ano, 2º ano, que já é um pouquinho mais puxado, que ele precisa ter um conteúdo diferenciado, aí não dá. Mas se seu filho, que eu acho que o que está mais difícil é para os pequenininhos também, que assistir tela não conseguem, né? Então vou voltar aí para a educação infantil e os anos iniciais do fundamental. Dá para sair um pouquinho do caderno, dá para tirar um pouco desse peso, porque o ambiente não é o escolar. A criança, ela está acostumada com o ambiente da escola para fazer as coisas da escola. Se ela está na casa dela, poxa, é o lugar que ela dorme. Vocês já trabalharam de home office? Eu não sei você,
É Mas difícil. separar, nós que somos adultos, separar o ambiente que eu durmo, o ambiente que eu como, do ambiente que eu trabalho é muito difícil. Geralmente em casa você tem mais sono, tem menos disposição, menos concentração. Com as crianças não é diferente. Então, sair um pouco, tentar tirar esse formato de escola e fazer a criança aprender através do brincar é muito mais interessante do que fazer ela achar que está na escola. O foco Uhum. não é escola, o foco é aprendizagem. Então, eu acho que essas brincadeiras, a Aline falou que vai disponibilizar, né, para o PDF, para quem tiver interesse. Eu acho que é super legal vocês baixarem, não sei como que você vai fazer, tá, Aline? Mas é muito interessante. Acho que é Uhum. uma oportunidade. A Aline falou 5 minutinhos. Eu tenho um desafio aqui na página que é o desafio dos 5 minutos. Eu sempre posto brincadeiras com o Lucas também, Sim. para quem quiser ter a ideias. Então, curiosidade, se você tiver, dá uma olhadinha na página no Facebook, tem mais do que no Instagram. Mas a gente sempre faz e não demora muito. E aí o Lucas depois ele consegue brincar sozinho, ele repete e ele fica distraído. Então quem tem irmãos vai conseguir brincar melhor depois sozinho. Mas preciso dizer que a primeira vez, no mínimo, tem que ter acompanhamento do pai e da mãe, né, Aline? Explica aí por quê que tem que ter o Exatamente. pai e a mãe. Pela questão da experiência, né? Trocar a experiência do adulto saber alguma coisa e passar para a criança. Isso não quer dizer que a criança também não vai ensinar para a gente. A gente está aprendendo e ensinando tudo isso ao mesmo tempo, né? E na questão aqui do talão da brincadeira, por exemplo, você citou aquela parte, a criança no primeiro ano está aprendendo cores. Como é que você pode alinhar isso aqui? Por exemplo, se você escolheu lá, hoje a nossa atividade vai ser o piquenique, piquenique no quintal. Você pode pegar e falar assim, vamos pegar uma fruta amarela? Vamos pegar alguma coisa amarela? Sabe? Estimular. A criança, ai, banana, mãe. Uma banana. Ai, vermelho. O que a gente pode pôr de vermelho dentro da nossa cesta? Ai, uma maçã, né? Mãe, eu quero colocar uma coisa verde, né? Ah, então o que a gente pode colocar de verde? Aí você pode estimular a criança participar e ao mesmo tempo ela vai estar aprendendo, né? Se você quiser ensinar alguma questão sobre alimentação saudável, se você quiser ensinar alguma questão até de matemática, né? Por exemplo, uma criança pequenininha, você vai falar assim, quantas pessoas vai participar do nosso piquenique? Enquanto nós somos aqui, a criança? 5. Mamãe, papai, tio, eu e meu irmãozinho. Ah, tá. Então, quantos garfinhos a gente precisa? Vamos pegar 5 garfinhos? 1, 2, 3, 4, 5. Então, assim, você pode trabalhar muitas coisas no momento do brincar. Então, você pode alinhar, assim, com certeza o que está passando na aula na televisão. Você pode parar, pensar, o que eu posso fazer? Por exemplo, coordenação motora. Ensinar o teu filho várias coisas, coordenação motora. Por exemplo, a oficina de máscaras que tem aqui, né? A criança vai ter que picotar o papel, sabe? Rasgar. Usar tesoura, logicamente, sem ponta, se ele tiver já na habilidade de utilizar tesoura, sabe? Então, assim, você pode linkar várias coisas que estão lá, aqui, nesse talão da brincadeira, né? Que vai ser bem interessante. Como é que eu vou fazer? Eu vou sortear na minha página mais pra frente, tá? Um desses talões para as pessoas que estão inscritas no canal, tá? Então, quem está participando da live e não foi inscrito, pode clicar lá, se inscrever, né? Canal não, é seguir no Instagram, né? Estou confundindo com o YouTube. E depois, quem tiver interesse de saber mais, quiser, né, mais informações de como adquirir, pode mandar uma mensagem para mim no direct, a gente pode conversar, né? Mas aí estou aberta às possibilidades de conversar, né? Maiara também, né, Maiara? Você tem também o seu painelzinho de rotina, várias coisas disponibilizadas no seu perfil Ali, também, né? tá? Como fazer isso com uma criança autista? Né, da educação especial. Eu trabalho com crianças que têm atrasos no desenvolvimento de forma não só crianças autistas. E essa pergunta eu não posso deixar passar. Pessoal, crianças autistas são crianças como qualquer outras que você conheça. Temos aí os níveis, né, os graus do autismo. Então,
tem diferença de uma para outra, mas não só por isso. Cada criança é uma criança, seja ela neurotípica, ou seja, sem estar dentro do espectro, tá? E crianças autistas, como todas as outras, também são diferentes. Então, é difícil responder como fazer isso com uma criança autista, porque é a mesma coisa de você me perguntar como fazer isso com uma criança neurotípica, tá? Tem diferenças de como vai funcionar com uma e como vai funcionar com a outra. Então, se essa criança autista ela não é verbal, ela não consegue se comunicar, então você pode usar com ela, depende do método que vai funcionar também. Não é porque ela não fala que vai funcionar com todas que não falam, tá? Mas você pode usar cartões, tá? Para você... você vai fazer... Pega para a mamãe a maçã. Você fala e mostra a maçã. E ela vai pegar a maçã e vai trazer a maçã para você vermelha. Dá pra... Nossa, com crianças que têm atraso no desenvolvimento, trabalhar essas coisas do brincar é mais do que necessário, mais do que com uma criança neurotípica. Então, sentar com ela para fazer um piquenique, dá para trabalhar cores, dá para trabalhar números, dá para trabalhar paciência, o esperar, o não, que geralmente o que elas têm mais dificuldade é com o social. Então, estar junto é necessário. Estar junto é que vai fazer ela aprender como agir, como se portar. Mas é difícil falar com uma criança autista porque é muito, como a gente fala, muito individual, muito aberto. pessoal. Cada criança é uma criança, cada autista é um autista, né? Então, mas assim, dá para fazer respeitando os limites dessa criança. Então, se você é pai, mãe, tio dessa criança, provavelmente você conhece o que desperta uma crise nessa criança. Então, você vai saber o que fazer, o que não fazer, ou até, tudo bem, né? Enfrentar um pouco dessa crise para ela se acostumar, mas como fazer? Então, não tem como eu te responder assim muito certinho, tá? Mas é isso. Desculpa. Até porque cada indivíduo, até a gente, né, adulto, todas as pessoas em geral, a gente tem a nossa individualidade. Então, cada pessoa gosta de uma coisa, tem habilidade para uma coisa. E isso depende de tantos fatores, né, Mayara? Então, assim, não é só, minha mãe é professora, eu vou saber de tudo. Meu pai é médico, eu vou saber de tudo, né? Então, depende de fatores psicológicos, Ambiental. orgânicos, genéticos, sabe? Ambientais. Então, assim, não tem como responder exatamente se a gente não está inserido naquela realidade, né? Dentro daquela família, dentro daqueles núcleo familiar. Né? Ainda sobre o talãozinho de cheque, né? Quem não for adquirir o talão agora, não puder, tem ideias também de brincadeiras que você pode mostrar na página, como eu falei. Dá uma pesquisada também na internet, talvez você ache alguma coisa interessante. Talvez não vá ter tudo que tem no talãozinho. A ideia é muito legal de tirar e entregar para o pai, porque isso você também pode trabalhar a questão do merecer. Então, você tem direito a usar todos esses talõezinhos, todas essas folhas, mas você só vai usar se você merecer. Então, você não tem isso de mão beijada. Então, vamos fazer aqui o que a gente tem que fazer primeiro. E aí, se no final da semana não, você foi, joia, foi 10, você fez a sua obrigação, você tomou banho, você não gritou, você não respondeu. Não sei, cada criança tem uma situação, né? Então, você analisa como está o seu filho, senta com ele, conversa. Como que você acha que você tá? Você acha que você se comportou? E muitas vezes a criança, ela é honesta. Às vezes a gente vai mentir só para conseguir o que ela quer, mas ela põe a mão na consciência e aí ela fala, será? Mais ou menos. E aí dá pra gente ter essa conversa boa. A criança, ela refletir sobre ela mesma, sobre o seu comportamento. E olha, com não é nenhuma recompensa, né? Porque ela já merece, ela já tem esse direito. Aí basta ela querer usar ou não. Se ela quiser usar, ela vai usar. É só ela se comportar. Então, ela vai ter uma motivação muito grande, ela vai ficar ansiosa, ela vai fazer planos para o piquenique. Tem criança que escolhe roupa que quer usar no dia do piquenique, fala que quer tirar foto, fala que vai levar o ursinho, fala que vai levar a boneca. Então, assim, o carrinho, né? Também tem criança que gosta de carrinho. Meu filho ia falar que ia levar o carrinho. Então,
eu acho que é interessante usar também esse momento para mostrar para a criança, olha, isso é seu, você tem direito a isso, mas se você não fizer conforme tem que ser feito, combinado, que é a palavra que eu uso, você perde esse direito. E é assim na nossa vida, né? Quem que aí tá andando de carro, atravessa o sinal vermelho e aí leva uma multa, vai apanhar ou vai perder um direito? Vai perder a habilitação. Você vai lá, errou 4 vezes, encheu de ponto. Vai chegar, você vai Uhum. apanhar do policial ou você vai perder o direito de dirigir. Então, é a mesma coisa, a gente perde um direito, não apanha porque deixou de fazer. Qual a motivação para a criança fazer depois? Não apanhar? Eu acho que a gente pode usar outras coisas para motivar o bom comportamento, a cumprir os combinados. Talvez apanhar, já até falei isso também na outra live, funcione momentaneamente, mas não fique muito claro o porquê, tá? E aí a gente queria fazer um convite para vocês desse desafio de 5 minutos. Aí, tanto na minha página quanto na página da Aline, a gente está levantando, que é nada mais, nada menos que você passar 5 minutinhos por dia, no mínimo, com seu filho. E nesses 5 minutos, não é você estar não estando. Então, se você brincar de boneca, acha a criança que está dentro de você e seja aquela boneca. Seja a filhinha, seja a mamãe. Se você vai brincar de carrinho, você está disputando a corrida. Você quer ganhar a corrida quando você está guiando aquele carrinho. Vamos brincar de comidinha, vamos brincar de restaurante, de médico, de bombeiro. Dedique-se 5 minutos inteiramente. Você vai ver o olhar do seu filho diferente. Vai ver ele muito mais conectado com você, muito mais. Eu não sei nem uma palavra para dizer, porque eles ficam mais amorosos também com a gente. Do que a gente tá ali no celular e o filho falando: olha, papai, tô brincando com a boneca. E você achando que tá ali. E aí fala: aham, a boneca, oi, bonequinha, tic, 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 sabe? Dedique-se 5 minutos e depois conte pra gente como que foi. Se você não tiver ideia do que brincar, seu filho não sabe brincar sozinho, não tá acostumado, olha na página, tem bastante dica de brincadeira, dá pra fazer com material reciclado. Em vez de jogar a garrafa PET no lixo, você guarda ela e vê como usa. A Aline vai deixar aí, então, o talão, a ideia do talão para vocês. E acho que basicamente era essa nossa live de hoje, né? Falei bastante. Sim. Lembrando que a gente deve sempre incentivar nossos filhos. Não deve rotular. Ah, preguiçoso, não consegue fazer. Isso não é bacana. Ninguém gosta disso. A gente adulto também não gosta de ser rotulado. E, igual a gente falou, merecimento, né? Vamos merecer o talão de chá. Nunca falar assim, não, mas essa semana você não foi legal, você não foi bacana. Conversa, fala assim, vamos tentar melhorar? Dá um incentivo. Fala sempre para ele, vamos tentar? Parabéns porque você tentou, né? E usar também esse momento do brincar, por exemplo, vai brincar de carrinho, é importante também para ensinar para a criança ganhar e perder, porque tem criança que só quer ganhar, né? Cada mãe e o pai deixa ganhar o tempo todo. Então, tem uma conversa sobre isso também, sabe? Há momentos que a gente não vai ganhar. Há momentos que vai ter ou não, né? Então, é muito importante essa interação, né? Então, quem fizer o desafio dos 5 minutos, né, com certeza vai ver resultados positivos na relação entre pais e filhos, entre irmãos. E aí coloca, né, escreve pra gente depois, no direct, o que achou, como é que foi, né? Que a gente quer saber também como é que tá sendo para Pra gente vocês aí do outro saber. lado. Também, se tiver algum assunto que vocês queiram que a gente fale sobre, né? Teve uma pergunta lá em cima, no comecinho, perguntando sobre como é aqui a ajuda dos pais no Japão. Dá para eu fazer uma live também explicando como que é o ensino aqui do Japão, que é diferente, tá? A gente vai conversando, não tem problema, mas vocês precisam falar pra gente saber o que vocês... Exatamente. A gente espera que tenha ajudado de alguma maneira. Se não ficou claro, ficou alguma dúvida, pode mandar mensagem. A gente responde no privado para vocês, com tempo, tira as dúvidas que são... Porque cada caso é um caso, né, gente? Não dá pra gente responder de maneira assertiva aqui o seu caso. Então, manda pra gente a sua dúvida. Se a gente souber responder, a gente vai ajudar.
E acho que é isso. A Aline falou para incentivar. Lembra que a gente é aquilo que a gente acredita que é. Então, se você falar que seu filho não consegue, que ele é ruim, que ele é burro, que ele não sabe, ele vai acreditar e ele vai se tornar essa pessoa. Então, palavras positivas. Esse momento não tá fácil para eles, nem para os professores, nem pra gente que é adulto. Força na peruca, como diz minha mãe. E vamos lá. É errando que se aprende e é tentando que se E, ó, consegue, sempre. não é verdade? Então, gente, muito obrigada a todos vocês que acompanharam a live, que estão aqui até agora com a gente, viu? Que deixaram a gente entrar um pouquinho na casa de vocês aí e falar um pouco sobre a nossa experiência, né? Nossa vivência, falar um pouco sobre o que a gente está vivendo aqui no Brasil, no Japão, né? Muito obrigada por deixar a gente entrar na casa de vocês. E é isso, um grande beijo, um grande abraço e até a Sigam a próxima, se Aline, Deus quiser. gente. Fala seu arroba aí. Isso, @aline.neuroaprender, tanto aqui quanto lá Também tem no Facebook, tá? Quem sabe a gente tem uma próxima live bastante aí conteúdo junto. legal. Se vocês gostam do que vocês veem aqui no Pedagogia de Mãe, eu sei que vocês vão gostar de lá também. Obrigada pela presença de vocês mais uma vez. Sejam muito bem-vindos aqui a essas lives. Semana que vem tem mais uma. Conto para vocês depois. Espero vocês e um beijo. Obrigada mesmo. Tchau.